Aleluia, irmãos. Nós podemos bendizer o nome do Senhor. Amém? Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Em Efésios, capítulo 1, versículo 3 diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos conheceu, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. O 5 diz: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo o seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Aleluia. Nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça. Hoje é domingo de Páscoa. Amém? Como é que nós vamos celebrar a Páscoa do Senhor? Aleluia, irmão. Se você for se prender a costumes, irmãos, isso é uma verdade espiritual que sim, nós devemos celebrar essa verdade todos os dias. O anjo da morte não vai nos tocar. Mesmo que morramos, vivo ficaremos. Como diria o poeta, eu nunca vou morrer. Não passarei pelo dano da segunda morte. Não estarei afastado do Senhor para sempre. Estamos unidos com Ele, um só Espírito com Ele. Aleluia, irmãos. Aleluia. O Senhor Jesus é a nossa Páscoa. É o nosso Cordeiro Pascual. Aleluia. Oh, por isso nós passamos de uma realidade para outra. Por isso nós não somos mais inimigos de Deus. Somos filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Temos comunhão com o Santo Espírito de Deus. Podemos levantar nossas mãos santas e adorar o nome do Senhor. Aleluia. Entrar no santo lugar e prestar culto diante de Deus. Aleluia. Ministrar louvores ao Senhor. Sermos ministrados pelo seu Espírito, porque hoje nós somos templo e morada de Deus. Aleluia. Tudo se fez novo, nós somos uma nova criatura. Aleluia, irmãos. Essa é a verdade da revelação da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Lá em Lucas, abre lá por favor, projeta aqui, Lucas 24. Não, vai sentar não, vamos todo mundo ficar em pé. Aleluia. Aleluia. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Aleluia. Abre lá em Romanos, capítulo 6, verso 3 diz: ou porventura ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que,
como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também. Assim como Cristo foi ressuscitado pela glória do Pai, assim também, pela glória do Pai, andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente, diga assim, certamente, o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aleluia, irmãos. Então, irmãos, na sexta-feira santa, aleluia, todo mundo lembra do Senhor na sua ressurreição. Glória a Deus. Por isso nós celebramos. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Aleluia, irmãos. Você pode sentar um pouquinho. Bendito. O louvor também pode sentar. Mas depois a gente vai fazer uma celebração aqui. Não sei qual é a música que vai rolar, mas vai pensando aí vocês que vão tocar e que vão cantar. Mas hoje é um dia, ó, já tem gente pedindo Manassés aí, ó. Hoje é um dia para celebrarmos a palavra do Senhor, celebrarmos a redenção que nós temos no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? Estão acostumados com culto online, né? Glória a Deus, glória a Deus. Então nós vimos aqui em Lucas 24, ele narra, aleluia, a ressurreição do Senhor, e que aqueles dois varões com vestes resplandecentes dizem, olha, por que vocês procuram aqui? Quando Pedro vai ter com Cornélio, ele diz, olha, dele, de Cristo, de Jesus, todos os profetas dão testemunho. Então, todos os profetas, toda a antiga aliança, dão testemunho de Cristo. Aleluia, irmãos. O Cordeiro Pascal. Amados, se você abrir lá em Êxodo, no capítulo 12, você vai ver. Não precisa abrir, porque a gente não vai ler, o capítulo é grande. Não vamos ler, mas lá Deus institui a Páscoa. Aleluia. E assim como todos os profetas, toda a lei e todo o Antigo Testamento dão testemunho de Cristo. Amém? Você está aqui, irmão? Você preferia estar assistindo online em casa? Então celebra, irmãos. Celebra. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, lá em 1 Coríntios capítulo 5, você pode abrir. Nós estávamos falando de que Êxodo capítulo 12, ao instituir a Páscoa, Deus, para encurtar a história, a conversa, Deus aponta para Cristo naquele capítulo, ao instituir a Páscoa. Aleluia! E toda aquela simbologia que era como sombra, conforme o autor aos Hebreus nos garante, da sinceridade e da verdade. Se você fizer a leitura, eu acredito que você vai ler Êxodo 12 em sua casa. Amém? Se você fizer a leitura, você vai ver que havia ordenança de
comer pães asnos, pães sem fermentos e ervas amargas na festa, durante 7 dias. E olha, e tinha mais. Não era simplesmente para não comer fermento, não era nem para deixar o fermento em casa. Aleluia. E que fermento é esse? Paulo fala no versículo 8 de Coríntios 5. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asnos, os pães asnos sem fermento, da sinceridade e da verdade. Então o fermento era o pecado, que nos separava do Senhor. Aleluia. Mas o plano de Deus e o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado, que fazia essa separação entre mim e Deus, entre você e Deus. João Batista, ao ver o Senhor, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lá em Êxodo, Deus ordena que o povo dele tomasse para si um cordeiro e no final, no crepúsculo da tarde, o sacrificasse. E dependendo do tamanho da família, que comesse todo o cordeiro. Se não desse para todo mundo comer todo o cordeiro, chamasse outra família para que o cordeiro inteiro fosse comido. Mas que eles comessem prontos, cingidos, porque eles tinham uma missão a iniciar depois de comer aquele cordeiro. Aleluia! E tudo isso apontando para a nova aliança. Tudo isso apontando para Cristo. Eu acredito que Gabriel já tenha pregado sobre a Páscoa, sobre Cristo. É a nossa Páscoa. E se eu não me engano, foi no culto de quinta-feira. Não foi isso? No culto de quinta-feira. E aí ele explica bem direitinho essas questões. E para a nossa sorte está no YouTube. Eu só não acho, não está no YouTube. Então ele vai ficar devendo outra pregação sobre isso. Eu me lembro que gravou, mas ficou um pedaço. Então, irmãos, você vai ouvir ele ministrar sobre isso um outro dia. Por quê? Porque a direção do Espírito para hoje, irmãos, é que nós possamos celebrar a Páscoa, nos alegrarmos. Não é motivo de choro, não é motivo de achar, que coitadinho Jesus, que peninha dele, que coitadinho. Não, coitadinho era eu e você. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega, o Rei da Glória. Ele não é coitadinho, irmãos. Não é coitadinho. Eu e você também não somos coitadinhos. Eu acho que é na epístola de João, na primeira epístola de João, ele diz: embora, por enquanto, vocês possam ser entristecidos brevemente. Irmão, é brevemente. É por um curto período de tempo. E isso tem um motivo também. Quando nós entendermos que a nossa vida já não é nossa, e que nós não somos nem dignos de chamar nossa. Eu achei muito bom o culto up de ontem.
Se você não viu, assista. A consciência daquele homem de Deus, pastor Humberto, de que a vida não era dele. Ele teve uma vida, mas essa vida já acabou. Que aquele Humberto já não existe mais. Aquele era Humberto morto. E que agora a vida que ele tem, ele vive na carne pela fé. Aleluia. Irmãos, tudo se fez novo. Tudo se fez novo, nós fomos redimidos. Se você for ler o livro de Hebreus, você vai ver. Cristo é o Cordeiro, é o sumo sacerdote. Cristo é tudo, irmãos. Pelo seu sangue, Ele nos redimiu, Ele mesmo foi no Santo dos Santos, apresentou o seu próprio sangue, e para Ele mesmo nos resgatou, nos comprou pelo seu próprio sangue, e pagou a dívida que nós tínhamos. Aleluia, irmãos. É para você querer se converter de novo. Aleluia. Que bom que nós estamos crescendo no pleno conhecimento do Filho de Deus. Sem intermediadores, só há um intermediador entre nós, os homens e Deus, que é Cristo. Aleluia, irmãos. O que é que nós poderíamos pregar a não ser Cristo? Nós pregamos justamente isso. Que esse Jesus morreu e ressuscitou. Paulo, quando vai para Atenas, ele começa a pregar lá naquele lugar, tinha o altar, o Deus desconhecido, mas quando ele fala de ressurreição, o pessoal diz, outro dia tu termina. Que essas paradas aí já está ficando estranha. Irmãos, para o mundo é loucura pregar Cristo crucificado, morto, sepultado. Para nós que pela fé acessamos a graça desse conhecimento, isso é poder. O Evangelho é isso. Esse é o Evangelho. Que Cristo no seu tempo morreu por nós, para a remissão dos nossos pecados. Aleluia. E hoje, nós somos justiça de Deus, mediante a fé que temos em Cristo. Aleluia. Eu trouxe aqui os versículos que nós vamos ler. Irmãos, você realmente acredita que Jesus ressuscitou? Mas isso é negócio de doido. Vão chamar você de doido. Como é que tu acredita numa história dessa? Vai dizer que tu também acredita em cobras falantes. Vai dizer que você também acredita em machado que flutua. Mas rapaz, tu uma pessoa tão inteligente, tu vai dizer que tu acredita que choveu 40 dias e 40 noites. Que Deus fez a mulher da costela de Adão. Aleluia. Mas rapaz, não está vendo.
Isso aí foi os homens que inventaram essa conversa para ter controle sobre os outros homens. Irmão, loucura por loucura. Não é não? Loucura por loucura. Eu fico com o que a palavra diz. Teoria da conspiração? Irmãos, todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Aleluia. Viva com convicção. Viva com convicção. Tem gente aí fora, irmãos, que é cheio de convicção, não abre para nada. Se algo maravilhoso acontecer na frente deles, um entendimento cegos, mas convictos, no erro, mas convictos. Então não seja vacilante. De fato, houve um homem chamado Jesus, que nasceu de uma mulher chamada Maria, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, cresceu e realmente, irmãos, andou fazendo o bem e desfazendo as obras do diabo, curando a todos. E sabe, não é curando, era curando de fato. Não era uma cura social, irmãos. Não era social. Tem gente que diz assim que os milagres de Jesus, na verdade, não eram milagres. Era uma figura de linguagem. Eram coisas sociais que Jesus fazia. Não, irmãos. Os leprosos que Jesus purificava, significava para a gente não ter nojo, não ter medo do povo. Não, irmão, não. Realmente, pelas pisaduras dele, nós somos curados mesmo. E o povo era cura física mesmo, que ele curava. E os demônios que ele expulsava eram demônios mesmos. A legião, ou as legiões que ele expulsava de demônios, eram realmente demônios. Espíritos malignos. Então não se iluda. Não se deixe enganar por vãs filosofias. Aleluia, eu acredito num tempo da igreja andar no poder do Espírito Santo. Aleluia. Que não vai ser palavras persuasivas que vão convencer o homem, mas demonstração do poder de Deus. Aleluia. E se nós crermos, nós vamos ver a glória do Senhor. Também, se não crermos, irmãos, não se preocupe. Se você não acredita em cura divina, não vai acontecer na sua vida. O Evangelho é salvação para todo aquele que crê. Não se preocupe. Se você não crê, não acontece com você. Se você não acredita que é possível ser batizado pelo Espírito e falar em outras línguas, você não vai orar em outras línguas. Aleluia. Se você não acredita que Jesus ressuscitou dentre os mortos, você não vai ser ressuscitado. Ou melhor, vai, mas não para a vida.
Eu creio que eu não sofrerei o dano da segunda morte. Pastor também crê, então, pastor? A gente tá junto aí. Aleluia. É interessante, irmãos. Aleluia. Pelo menos eu li o primeiro texto aqui, né? O primeiro versículo eu li. Mas é interessante como Paulo falando aos Coríntios, só é na segunda epístola aos Coríntios. Já estou aqui mesmo, né? Bora ver aqui. Não, é na primeira mesmo. Eita, aleluia. Deixa eu procurar aqui. Achei. Deixa eu ver de onde é que a gente começa. Dá vontade de ler tudo, né? Só que o capítulo 15 é muito grande. Então a gente vai ler do versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, os outros apóstolos, ele estava falando. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Porquanto seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não morreu. E se Cristo não... se não há ressurreição de mortos, o versículo 13 eu estou. Então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus de que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Eu queria ler só esse versículo aqui, o 19. Se a nossa esperança em Cristo se resume só a essa vida aqui, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas a falta de entendimento faz com que algumas pessoas estejam na posição de que Paulo estava tratando aqui aos Coríntios, que acredita que a esperança em Cristo se limita só a essa vida. Mas também tem o outro lado da moeda, aquelas pessoas que acreditam que a esperança em Cristo é só para a vida vindoura. Só para quando Jesus voltar, as coisas vão ser boas. Quando Jesus voltar, aí não vai haver mais pranto, nem dor, nem choro. O leão vai pastar com a ovelhinha. Irmão, amém, glória a Deus. Mas não é só para a vida vindoura e também não é só para essa vida. Os que receberam a abundância da graça e o tom da justiça vão reinar em vida. Amém? Mas quando nós tivermos o nosso corpo transformado, glorificado, na volta do Senhor, nós também vamos reinar com Ele. Ou não sabeis que havemos de julgar até os anjos? Ou não sabeis? Mas haveremos. Então, irmãos, é uma festa que não tem fim. A nossa celebração começou e não vai acabar. O tempo chegou e só vai melhorar.
Só vai melhorar. Aleluia, irmãos. Nós somos o povo feliz da terra. Podemos passar por tribulações, mas o nosso Senhor vive. Então, essa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória muito, muito grande, irmãos. Aleluia. Vamos ler outro lá em 1 Pedro. Um, 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós fomos regenerados para uma viva esperança. Então, irmãos, vai ser a nudez, a fome, a espada, que vai nos separar do amor de Cristo. Vai ser a crise econômica, uma pandemia, que vai tirar a nossa esperança, irmãos. Diga assim, de jeito nenhum. De modo algum, irmãos. Vai ser o pecado que tenazmente te assedia. Aleluia. Português é bom demais. Vai ser isso? Não, irmãos. Nós estamos mortos para o pecado. O salário do pecado é a morte, e o homem que pecar vai morrer. Esse morrerá. E como nós vimos, nós já morremos com Cristo. De Lucas, Pastor Cláudio, e se algum de vocês se chamar Elias, morto com Cristo. Glória a Deus. Mas, irmãos, brincadeiras à parte, essa é a verdade. Você pode ir para a direita, para a esquerda, viver um monte de coisa, mas a verdade existe. Existe a verdade. E ela não está longe de você. Ela não está se escondendo de você. Mas é preciso ter intencionalidade para buscar a verdade. Se você não estiver buscando a verdade, você não vai encontrá-la. Mas se você buscar de todo o teu coração, você vai encontrar a verdade. Aleluia, irmãos. Isso é profundo. Existe uma verdade. E tudo que não é essa verdade é mentira. E a mentira procede do diabo. E a verdade, ela vai te libertar. Então diga assim: eu estou crescendo no pleno conhecimento dessa verdade. Aleluia. E o que é que essa verdade diz? Quem é essa verdade? Todos os dias eu entendo um pouco mais. E quão profundas são essas verdades. Mas uma coisa eu sei. Eu quero conhecer e prosseguir em conhecer essa verdade, que me libertou e que tem me libertado, que me transformou por dentro,
e um dia há de me transformar por fora também. Talvez você não deu um glória a Deus, porque não foi contigo, mas então eu vou dizer contigo. Um dia há de te transformar por fora também. Aleluia, essa é a nossa viva esperança, irmãos. Aleluia. Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O capítulo 2, versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, e hipocrisia e inveja, e de toda sorte de maledicências. Aleluia. Lembra lá de 1 Coríntios capítulo 5, quando falava do fermento, do pecado. Jesus falou do fermento dos fariseus também. Irmãos, lança fora da tua casa esse fermento, para que você possa entender melhor. Vamos lá em Êxodo 12, quando está falando lá. Deixa eu ver aqui. Não, é o 15, mas vamos ver da onde é que a gente vai começar. Do 1 mesmo. Aleluia. Bora ler a Bíblia. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 12 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, das pessoas, conforme cada um puder comer, por aí calculares quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, diga assim, sem defeito. Macho de 1 ano, podeis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até o 14º dia deste mês. Então é para pegar no dia 10 e vai guardar até o dia 14, né? O 14º dia. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Sacrificará no finzinho da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asnos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia vos será por memorial, o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asnos. Logo no primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas.
Mas por que o fermento? Porque esse fermento simboliza essa vida de pecado. Como a gente leu lá em Coríntios, Paulo falando, malícia, falta da verdade, tirais esse fermento. E aqui, na primeira epístola de Pedro, ele diz novamente, eu comecei a ler daqui, versículo do 1, não foi? Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, inveja, de toda sorte de maledicências, irmãos. Será impossível que, irmãos, de Deus não se zomba. Não dá para viver uma vida de pecado e dizer que é cristão. Não dá. Ou você é santo, ou você é pecador. Aquele que se diz irmão e pratica essas coisas. Aí volta lá para 1 Coríntios 5. Não é nem para a gente estar comendo com esse povo. Porque que comunhão vai ter as trevas com a luz? Eu não estou bravo não. Aleluia. Mas estou. Mas não é com ninguém aqui não. É com a hipocrisia daqueles que falam mentiras. Não dá para viver uma vida de pecado e se dizer de Cristo. Não dá. Vá ler a Bíblia. Vá ler Romanos. Não, a gente vai agora, vamos pecar para que superabunde a graça, porque a graça abunda onde tem o pecado. Então vamos pecar para que a graça seja mais abundante? De jeito nenhum, irmãos. Maldito seja. Não fala isso. E se Deus lhe der sabedoria, corrige em amor quem esteja falando essas coisas. Porque a vida em Cristo é uma vida piedosa, santa, longe do pecado. O velho homem se despojou e nós nos revestimos de um novo homem criado à imagem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu dou glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmão, não tem medo não. Não tenha medo. No amor a gente lança fora o medo. Uma vida em Deus é uma vida longe da mentira. Você não precisa mentir para se proteger. A mentira não vai te proteger. Ela vai te destruir. Só que ela vai te destruir dividido em 5 vezes sem juros. Ou com juros, né? Vai ter uns juros ainda, que você vai se lascar mais. Então não mente, não vive mentindo. E nem mente de vez em quando. Você não precisa mentir. O que nós precisamos é andar de acordo com essa nova vida que o Senhor Jesus conquistou para mim e para você. E como a natureza aguarda isso? Como Deus aguarda isso? Eu sei, irmãos, que há estágios na vida do crente de crescimento. Quando nascemos de novo, nós somos bebês espirituais, estamos novinhos. Então algumas coisas são bem recentes para a gente, mas tem coisa que virou assim. Ó. Preste atenção. Aleluia. Tem coisa que vira assim. Tem gente que é drogado e quando se converte, é assim. Tem gente que fala palavrão e quando se converte, é assim. Tem gente que vive em impureza sexual, em vícios sexuais,
e quando se converte é assim. Se vê livre daquilo. E tem outras pessoas que eles vão aprendendo com o Senhor e forjando o seu caráter e o seu proceder de acordo com Cristo. Devemos respeitar, acolher todos esses. O que muda assim e o que muda aos pouquinhos. Até porque em alguma área da tua vida você está mudando aos pouquinhos. E se lembre, aleluia, palavra da salvação. Com a medida que você medir, você vai ser medido. Então, sede paciente. Amém. Versículo 9 de 1 Pedro, capítulo 2. Vós, porém, está falando de mim e de você. Amém? Então diga assim, eu, porém, sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Você é de propriedade de Deus. Deus te comprou e pagou um preço por você. Qual foi esse preço? O sangue de Jesus. Aleluia. Pagou o nosso preço. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmãos, se lá no Egito o sangue do cordeiro era colocado nas portas para livrar o povo do dano da morte, também em nós. O sangue de poder, o sangue de Cristo tem poder na nossa vida para nos livrar dessa morte. Aleluia. Por isso que nós celebramos o Senhor. Falamos de Jesus mesmo. Irmão, é só ter a oportunidade. Quando pintar a oportunidade, fala mesmo de Jesus. Fala de Jesus. O amor não tem medo de falar de Jesus. Também não vai ser inconveniente, mas aproveita a oportunidade, vai com sabedoria. Quando você perceber que a bola está contigo, que a bola caiu no teu pé, irmão, se antes de Cristo você era perna de pau, com Jesus você é o craque do time. Faz esse gol em nome de Jesus. Fala do Senhor. Aleluia, irmãos. Você acredita que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Então você foi tirado das trevas. Entramos agora num reino do amor de Deus, do Filho do amor de Deus. Irmãos, tudo mudou. Tudo mudou. Você não podia resistir ao pecado. Você era escravo do pecado, agora não. Agora o pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós só não éramos amigos de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Nós somos reconciliados com Deus, mediante Cristo. Não tínhamos acesso a Deus. Hoje, Deus mora dentro da gente. Você era miserável. Agora você não é mais miserável. O coitadinho da história era você, que ia para o inferno com tripa e tudo. Agora você vai para o céu, com o corpo glorificado e tudo. Aleluia. Somos reino e sacerdócio santo.
Aleluia. Você é o ministro de Deus. Olha. Nem conhecíamos Deus, hoje nós somos ministros dele. Embaixadores aqui na terra. E lembra lá em Êxodo, lombo cingido, sandália no pé, cajado na mão, pronto para fazer alguma coisa, né? O povo do Egito era para sair da terra do Egito, despojar os egípcios e começar a jornada para a terra prometida. E nós, irmãos, também a gente tem que se cingir de toda a armadura de Deus para proclamar essas virtudes aqui. Você está aqui? Glória a Deus, irmãos. Você está feliz? Um grupo de louvor, pode subir já. Amém. Estou rigorosamente no horário. Aleluia, irmãos. Como é que você vai celebrar a Páscoa? Amanhã. Aleluia. Como é que você vai celebrar a Páscoa, irmão? O povo celebrava a Páscoa, era 7 dias. 7 dias de celebração, só nos pães asnos, sem fermento. Eu vou dizer uma coisa para você. Você pode celebrar a Páscoa todos os dias, sem o fermento todos os dias. Aleluia, irmãos. Porque o Senhor Jesus abriu essa porta diante de nós. Ela pode ser estreita, irmãos, mas eu passei por ela. Eu passei. Você passou? Aleluia. Sabe, numa reunião dessa, em que se junta 2 ou mais, no nome do Senhor Jesus, Ele se faz presente. E tua vida pode mudar. Pode ter um estralo desse na tua vida hoje, irmão. Hoje de manhã, hoje de noite. Irmão, quando você vir para a igreja, fica atento. Não é o pregador, não é o grupo de louvor, não. É a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela tem que ter a primazia na nossa vida. Nós amamos a palavra do Senhor. Nos submetemos a ela, honramos a palavra do Senhor, reverenciamos a palavra do Senhor, nos alegramos com a palavra que Deus envia ao nosso coração. Temos que receber essa palavra e guardar essa palavra. Cuidar dessa palavra. Meditar nessa palavra de dia e de noite. Para podermos extrair o máximo dessa palavra. Pôr em prática essa palavra na nossa vida e colhermos o fruto da semente de Deus, da divina semente de Deus, que é a palavra. Amém? Vamos celebrar com qual cântico?